Olá, sejam bem-vindos ao 6º MarqueCast, edição especial Mês das Mães. A gente vai falar de um tema muito emocionante, então pode ser que nós nos emocionemos. O tema é o desejo de gestar e a graça de ser mãe, né? Então a gente vai falar aqui, eu trouxe aqui nossas convidadas, Sara, Elaine, Maria Orlandi, para tocar um pouquinho dessa conversa e falar aí a vida real que é ser mãe. Antes disso, eu vou trazer uma curiosidade aqui que às vezes, muitas vezes a gente acaba esquecendo. O que é ser mãe? Se a gente vai na tipologia da palavra, mãe é a mulher que dá à luz, ou que cria, ou que criou um ou mais filhos, né? Quando você olha por outro dicionário, tá lá, é fêmea. Animal que teve uma cria, ou que cuida delas. E pela Bíblia, a maternidade divina, um amor incondicional. Isaías 49:15. Então, quando a gente pensa nesse tema, né, um tema tão profundo, que é o tema mãe, que é ser mãe, gestar, a gente pode já começar a quebrar aqui alguns mitos e padrões, que mãe só é quem gestou. Não, aqui, ó, o próprio dicionário fala que cria ou que cuidou. Então, se você é uma mãe, que você teve um filho adotado, você é uma mãe. Sinta-se uma mãe real, porque você cria e cuidou. Então, estamos aqui com Sara, Elaine, Maria Orlandi, para contar um pouquinho das histórias delas, de como que é esse desejo de ser mãe e essa graça, né, de poder ter os filhos nos braços. Então, vamos começar com a Sara. Sara, da onde veio esse seu desejo de gestar? Primeiramente, eu acredito que veio na maturidade mesmo, acho que foi algo super natural. E depois de um tempo, na época casada, parece que a vida pedia algo, né? Então, por isso que eu falo, é algo natural mesmo, que surgiu depois da minha maturidade, depois dos 30 anos. E na minha primeira gestação foi super rápido. Eu decidi que queria ser mãe num mês e no outro consegui ficar grávida e gestei. Muito legal. Maria? Bom, eu acho que toda mulher, a sociedade, quero ser mãe. Mas depois do casamento, conhecendo melhor o meu marido, conhecendo os valores dele, veio a vontade de ter um filho com ele, né? De poder passar os melhores conhecimentos, meus melhores valores, os melhores valores dele e gerar uma pessoinha, um serzinho que pudesse aproveitar o futuro e pudesse fazer boas escolhas para um mundo melhor. Então, acho que foi daí que veio o desejo de ter um filho com o meu marido e poder gestar. Elaine? Bom, acho que é um desejo desde criança, né? Um instinto maternal que eu sempre tive. E depois, quando eu casei, depois de muito conversa com meu esposo também, aí surgiu essa necessidade, não uma necessidade, mas surgiu esse desejo, a palavra correta é esse desejo, né? Então, foi a partir disso que eu me senti mais à vontade ainda e de ser a pessoa que eu falei assim, não, eu quero ele para ser o pai dos meus filhos e formar a minha família. Eu, como Elaine, eu tive um desejo desde criança, eu sempre quis ter filhos. Acho que talvez por ver a família, né, minha avó tinha 6 filhos, minha mãe 4, né? Eu até brincava com a minha mãe, eu falei, mãe, o governo falou do creche, você falou dos filhos, né? E eu falava que 4 era muito, mas que eu queria muito ser mãe, né? Eu tinha esse desejo. Depois de um tempo, eu vivi um relacionamento que não foi muito legal e eu peguei um trauma de... não, eu acho que é melhor não ter filho, porque, olha, se a gente vai ter filho, de repente é uma pessoa dessa, que tipo de pai eu vou dar pro meu filho? Ou que tipo... meu filho não vai ter relacionamento nem convivência com meu pai como eu não tive. E isso colocando a dor da minha criança. Uma criança filha de pais separados. Então, eu coloquei muito isso nisso. E aí, depois, quando eu conheci meu marido, né, a gente casou e a gente viveu esse relacionamento especial, eu vi que ele era uma pessoa ideal
para o pai dos meus filhos, não só como uma pessoa ideal, mas como um ser humano maravilhoso, que sim, podemos formar uma família. E aí meu desejo mudou. Não quero só ser mãe, eu quero ter uma família. E aí meu marido não quis. Ele não quis ter uma família naquele momento. E eu também estava num ápice de carreira que eu também achei que era interessante. Tipo, depois eu faço. Tá? Vai ser super bom. A minha mãe é super fértil, né? Teve 4 filhos, eu vou ser igual. Então, na hora que eu quiser, eu vou conseguir ter. Então, prestem atenção nessa frase para vocês verem a importância das coisas. Então, falei, vou deixar lá para frente. 2020, pandemia, cenário horrível. Então, o marido que não queria agora tá com 300 medos. E foi uma luta para ele conseguir internalizar o desejo de ter uma família. E eu continuei em muita oração para que nascesse esse desejo, porque eu não queria ser mãe, eu queria ter uma família. Então, eu acredito muito fielmente que Deus, ele ouviu a minha oração. Porque ele não quer me dar um filho para eu ser mãe. Ele quer construir uma família comigo. E ele está me preparando para isso. Eu acredito muito fielmente nisso, né? E aí vamos falar dos passos, tudo, até chegar na gestação. Sara, como que foi? Eu quero que você conte a sua primeira gestação, como foi, e depois como que foi a sua segunda. A primeira, eu já me adiantei um pouquinho, eu engravidei super rápido. E a primeira gestação é um mundo de descobertas, né? Você tá vivendo tudo a primeira vez, né? E aí eu fui buscar conhecimento. Na época eu baixei um aplicativo no celular e ficava acompanhando. Olha, o neném já faz isso e tal. Então me ajudou muito. E foi tranquila até o final. Fiz tudo que eu podia fazer assim para benefício do bebê. E foi tudo bem. Tive um probleminha no parto, que não, na verdade não foi um problema, mas eu quase tive parto normal. Mas na hora de eu expulsar ela, os batimentos dela começaram a cair. E aí a médica fez algumas tentativas, e depois a gente teve que fazer uma cesárea de emergência. Uhum. E o cordão estava no pescocinho. Então essa médica foi muito sábia de saber o momento de parar e fazer a cesárea, né? E aí foi tudo bem, graças a Deus. A minha segunda gestação, ela aconteceu mais ou menos programada também, só que eu fiquei grávida até 13 semanas. E aí eu perdi, né? E foi muito difícil, assim. Foi uma perda. Toda vez que você fala em perda, independente, acho que do tempo de gestação, para uma mulher, a gente já cria expectativa, né? Já cria um vínculo, já cria inúmeros pensamentos, expectativas que vai fazer, que vai nascer em tal mês e tal. Então, assim, foi bem complicado, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu fui agraciada por Deus, no sentido dele cuidar de mim em todo momento, e também por eu já ser mãe. Então, eu me apeguei muito a isso, né? Na época que eu perdi. Eu pensei que eu não podia reclamar. Eu falava assim, eu não posso reclamar, porque eu já sou mãe, eu tenho uma filha e tem muitas mulheres que ainda não passaram por essa experiência e estão sofrendo, passam por coisas piores do que eu, né? Então, isso me fortaleceu muito. Má, como foi o seu processo até chegar na sua gestação? Na minha gestação, né? Na sua última Minha gestação. última. Eu 6 meses antes de casar, eu fui fazer exame de rotina e descobri que eu tinha miomas, que são nódulos benignos no útero. Eram preocupantes, então eu precisaria de uma cirurgia. Eu fui em vários médicos, não era um consenso do que poderia acontecer, o que eu deveria fazer. Resolvi esperar meu casamento para depois pensar nisso. Mas também, com os preparativos do casamento, eu acabei me descuidando. A gente acabou se atrapalhando nos métodos contraceptivos. E eu acabei descobrindo que eu estava grávida na lua de mel. Foi uma coisa totalmente inesperada. Foi, assim, um choque pra gente, em bom sentido. E eu voltei de viagem para a minha primeira consulta. E na minha primeira consulta eu descobri que os nódulos tinham crescido. Aumentado o número de nódulos. Eu tinha um nódulo que era de 5 centímetros, passou a ser de 14.
Era uma gravidez complexa, mas viável. Então, eu fui decorrendo da semana, estava tudo bem, uma gestação bem tranquila. Na 18ª, eu comecei a ter um sangramento, que era um mioma sendo comprimido por conta da gestação. O bebê estava crescendo, comprimindo esses nódulos. E um deles começou a sangrar, algo contornável, tranquilo. Assim, a médica que eu tinha, as informações que eu tinha na época não são como eu tenho hoje. Hoje eu sei totalmente os riscos disso. Na época eu não sabia e achei que era normal. Então foi bom, repouso, beleza, vou fazer 15 dias de repouso. Passaram 15 dias, estava sem sangramento, voltei a trabalhar, voltei minha rotina normal. Naquela semana, então eu estava com 20 semanas, eu tive uma dor insuportável, uma dor muito, muito forte. Fui para o hospital, não viram nada de diferente, só a questão do mioma sendo comprimido. Voltei para casa, medicada. A médica que eu tinha na época tinha ido viajar, nem tinha me avisado. Eu comecei a ficar assustada naquele momento. No dia seguinte, eu tive uma dor pior. Fui para o pronto-socorro de novo. E aí, verificaram que o mioma estava com uma composição diferente. Então, ele estava no estado de... eles chamam de infarto de mioma. E que eu deveria ficar internada por conta para controlar a dor, né? Porque era uma dor muito forte. Eu sou mais tolerante à dor. E eu não conseguia pisar no chão, de tanta dor que eu estava sentindo. E eu fiquei internada. Naquele momento, eu decidi trocar de médico. Eu troquei de médico no pronto-socorro. E, graças a Deus, eu fiz isso, porque essas pessoas me ajudaram na parte médica e emocionalmente foram o meu suporte. E são meus médicos até hoje. E eu resolvi... E aí, só que o processo do infarto do mioma, que também não tem literatura disso, não dá para entender o que aconteceu, a gente ainda não sabe direito como que a coisa evoluiu. O mioma estava no topo do útero, ele tinha uns 14, quase 15 centímetros na época. Ele começou a infartar e gerar contração no útero, porque ele começa a puxar o sangue e o útero começou a contrair. Nisso gerou um parto. Eu entrei em trabalho de parto, foi questão de 40 minutos, nem isso. Tentaram me levar para o centro cirúrgico para tentar segurar, mas assim, eu cheguei no centro cirúrgico, na hora que me colocaram na maca, eu senti a bolsa estourar e eu tive um parto normal. Foi muito abrupto, assim, para mim. Eu demorei muito tempo para assimilar. Eu fiquei ainda 7 dias internada por causa do processo do infarto do mioma. Tive apoio psicológico, mas, assim, eu fiquei muito depressiva depois disso, assim. Foram meses e meses de tratamento, de cuidado, para entender para assimilar o que tinha acontecido, né? Porque não era uma coisa que eu não podia esperar aquilo de jeito nenhum. Ninguém me preparou para aquilo, né? Não sei nem se alguém teria conseguido me preparar para aquilo. E eu tive que fazer uma cirurgia de correção desses miomas, né? Eu tirei os miomas todos. Eu demorei, acho que uns 3 meses após a perda, eu fiz a cirurgia. Foi uma cirurgia aberta, uma cesárea. Foram tirados 16 miomas. Acho que a soma ali dava quase 2 quilos de nódulos. Era algo muito, assim... Eu falo que era uma colônia de miomas, né? Eles se multiplicaram durante a gestação. Fiz a cirurgia, tive que esperar. Então, o momento também... O médico falou assim, olha, agora você não pode tentar. Você tem que esperar um pouco seu útero cicatrizar. É um processo demorado, você tem que ter paciência. Resolvi curtir minha vida, né? Então, fui viajar, fui aproveitar mais aquilo na cabeça. Bom, vou esperar 6 meses. Em 6 meses eu vou estar grávida. 6 meses eu vou estar grávida. O médico vai liberar, eu engravidei sem querer, vou engravidar também. Né? E a gente passa a vida toda... Esperando. Não, e se prevenindo para engravidar, né? Então, você passa a vida toda... Não pode, você não pode... Vou nem fazer um tratamento estético, porque eu vou ficar grávida. Isso, isso eu tava assim, mas a mulher, passa a vida toda, desde que começa a ter relação. Não posso vacilar um dia que eu vou engravidar. Né? Tem muita mulher que toma a pílula no dia seguinte, 50, junta 20 processos, 20 métodos contraceptivos, usa camisinha, faz tabelinha. Então você passa a vida toda achando que... se prevenindo para engravidar, então você acha que na hora que você quer, você vai engravidar na hora. Então, eu fui liberada para tentar, não engravidava, mês após mês. Ali, o teste de ovulação, eu não sei, acho que eu comprei todos os meses, teste de ovulação e teste de gravidez. E aquilo foi... E eu que ainda estava no processo depressivo, aquilo foi piorando o meu estado.
Hoje eu sei que meu útero não estava pronto, meu corpo não estava pronto. Ô, Má, vou te cortar um pouquinho Tá. só para perguntar uma coisa que é importante, que eu acho que muitas mulheres vão ficar com essa dúvida. Nesse momento, você sentia um sentimento de incapacidade? De, putz, eu não vou conseguir mais, eu não sou capaz de gerar, ou decepcionei alguém. Você chegou a sentir isso? Eu senti muitas coisas nesse processo. A gente até conversou outro dia, senti raiva de Deus, assim, acho que eu sou muito católica, mas assim, eu tive uma raiva no meu coração, assim, eu tava assim, por que comigo, né? Eu sempre quis isso. E tanta gente não quer, tanta gente não quer ser mãe, tanta gente tem filho e não deveria ser mãe, né? E eu senti raiva, eu demorei para me reconectar, eu demorei para entender, acho que minha cura veio na hora que eu me reconectei com Deus, entendi o propósito dele nesse processo, não era para mim, era essa alma que precisava de um tempo na Terra, ela só tinha aquele tempo na Terra, e ele garantiu que aquela alma fosse muito amada. E ela foi muito amada por essas 20 semanas. Então, eu acho que não foi para mim, não era um propósito para mim, Deus agiu para cuidar daquela alma que precisava passar aquele tempo. E eu me senti muito culpada em certos momentos, porque eu adorava estar grávida. Mas lá no fundo do meu coração, eu falei, minha carreira. Ai, putz, não era o meu melhor momento financeiro. Acabei de casar, a nossa casa é pequena, não cabe, como que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou ter mais alguém? Como que eu vou pagar alguém, uma babá, escola? Então, às vezes eu falei, meu Deus, eu não deveria ter sentido essa culpa. Eu me culpava por ter pensado nessas coisas e não pensado na magnitude de ter um filho, né? Então, eu me senti eu me via nesses 2 momentos, mas eu não me senti incapaz de gestar novamente. Eu sabia que eu tinha engravidado. Então, eu sabia que eu ia engravidar de eu ia engravidar. Mas eu achava que eu ia engravidar naturalmente. E depois, esses meses tentando e não conseguindo, eu falei assim, bom, é isso, não vou ser mãe. Né? Eu cheguei a pensar, eu não vou ser mãe, não é pra mim, vou adotar, que era uma coisa que eu tinha uma vontade, que era minha só, não era do meu marido, vou convencê-lo de que a gente pode adotar. E aí o meu médico, na época, ele falou, olha, faz o congelamento de óvulos, porque você já tem mioma de novo. Já faça o congelamento de óvulos para você, pelo menos ter o óvulo, caso você não engravide, caso você queira esperar. Resolvi fazer o processo de congelamento de óvulos. E meu marido falou assim, olha, por mim, a gente faz tudo. Faz a FIV completa. Porque você está muito nervosa, você está muito preocupada com isso, e isso pode estar afetando o processo de fertilidade. Tá aqui, eu li. Meu marido é um pouco meio geek, assim, então ele... Tá aqui, eu li. Eu li que isso afeta. Os fatores que são infertilidade causa não conhecida, o emocional afeta. Muito. Então, vamos fazer a FIV completa. Falei, tá bom, vamos fazer. Não consegui imaginar me dando uma injeção na barriga. Eu tenho pavor de sangue, de agulha. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas era tão grande a vontade, ele estava tão comprometido com esse processo, que falei, bom, vamos lá, vou segurar meu medo, vou fazer a FIV. Foi muito, graças a Deus, meu processo foi tranquilo. Não tive alguns efeitos colaterais do processo. Fiz a coleta de óvulos, aí a gente fez o processo, colocamos o primeiro. Aí eu falei, bom, vou engravidar. Claro, era só questão de emocional agora. O emocional já acabou, já tá eu não precisei do emocional trabalhar no meu corpo. Eu usei o processo médico. Aí deu positivo. Um positivo baixo, mas ok, dentro dos números conhecidos, padrão. Aí, no meu coração, eu sentia que tinha dado errado. Mesmo com positivo na minha mão. E aí, eu na minha cabeça, falei, não, você tá com um negócio na sua cabeça, sua gestação anterior, você tá o emocional, pensa positivo, a palavra, né? A palavra tem um poder, então tem que pensar positivo para dar certo. E aí, acabou não dando certo. Quantas semanas, Mara? Se a gente você coloca com 5
acho que dá, sei lá, 3 semanas, isso, Tá. né? Foi o segundo Isso. beta Foi que no segundo beta já... eu já sabia que não tinha dado errado. Não evoluiu, não não evoluiu. implantou. Ele grudou, mas o o embrião não desenvolveu. não desenvolveu. Tá. O que é comum, né? Assim, a estatística fala Sim, isso, né? exato. Mas é dolorido. É comum, mas é dolorido. Nesses 2 processos, você tá dentro da estatística. Não sei quantas mulheres perdem o primeiro filho. 33% das mulheres têm aborto no primeiro trimestre. Por isso que você não fala até 12 semanas. Mas não é porque é comum que não é dolorido. Né? Que você sofre, Ótimo. que você passou, que você colocou todo o seu amor naquilo, que você criou expectativa, né? Você sonhou com aquilo, você já tinha o nome, você já tinha a ideia de, quando que vai ser o parto, onde eu vou estar, o que eu vou fazer, né? Que a Sara comentou. Então é muito isso, né? Então é dolorido e as pessoas não falam porque todo mundo fica escondido nessa questão de estatística e as pessoas custam a falar quanto é dolorido esse processo, né? E aí eu falei, bom, aí foi aí que veio, assim, não é pra ser, não vai ser geneticamente meu, mas eu vou ser mãe de qualquer jeito. Vamos entrar no processo de adoção, que eu acho que é muito burocrático no Brasil, infelizmente, né? E eu falei, vamos entrar na fila. Vai demorar 5 anos, então já vamos colocar nosso nome na fila. E meu marido, que não estava muito comprado nessa ideia ainda, falou assim, olha, a gente tem outros blastocistos, né? Guardados. Vamos usá-los, que aí você... Se a gente não der certo com nenhum deles, a gente pensa no segunda... Você tinha mais quantos guardados? Eu tinha mais 9 naquele momento. Uau! Eu 9? tive, formados. Eu tive uma resposta muito boa. Para quem não sabe, gente, o processo de FIV, que a gente chama de FIV, é fertilização in vitro. É um processo, né, que você pega o óvulo e o espermatozoide, faz a implantação. E aí, depois de 5 dias, eles entram no formato de blastocistos, que daí a gente pode implantar e aí ele pode ou não virar o embrião, né, dentro lá do útero da mãe. Não é tão simples como eu tô contando. Outro dia a gente vai gravar outro podcast para trazer Maria e Elaine novamente pra gente conversar sobre isso aqui, porque é um processo bem... tem gente que pensa que é só vai lá, coloca... Não é assim. E a gente grava outro para explicar esse processo. Com certeza. Mas então, Má, e aí como que foi depois? Putz, perdi, e agora? Aí eu tava... E aí, nesse momento, eu resolvi que eu precisava curar muitas coisas dentro de mim. Então, eu ainda sentia culpa, eu ainda tinha uma raivinha de Deus. Então, eu resolvi... E eu tive que esperar um pouco o meu processo, porque como eu tinha... Acabado de fazer, eu tinha dado positivo, Tem tinha que esperar quanto tempo? 3 a 6 meses? Não, tem casos que é 1 mês só. Tá. Mas no meu caso, eu tive que esperar 2 ou 3, assim, uma coisa assim. E aquilo mexeu comigo. Eu falei, não, é tudo no meu tempo. Então, nesse momento, eu falei, não, eu tô me pegando em coisas erradas. Eu tenho que me entregar, realmente. Me entregar a Deus, assim, é o tempo dele. O que eu tenho que fazer? Eu não vou ficar parada, esperando acontecer, cair do céu um bebê, né? A cegonha trazer o bebê no meu braço. Eu não vou ficar esperando. Eu falei pra Deus, assim, olha, eu tô entregando esse processo pro Senhor. Vai ser no seu tempo. Mas eu preciso agir. Eu preciso continuar tentando. Vou fazer só um anexo na sua fala. Eu sou catequista também. E eu falo para as crianças na igreja. A palavra oração tem orar e ação. Então, você precisa orar, pedir para Deus, mas você também tem que agir. Você também tem que fazer, né? Se Deus quiser, eu vou ficar grávida e não vou fazer nada para isso. Deus vai querer, Ele vai consentir tudo aquilo que tem desejo no seu coração, né? Porque Deus, Ele ouve o desejo do nosso coração de acordo com o tempo de Deus e não é o nosso tempo, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí você começou a agir. E aí, como Aí eu fui começar a orar novamente, agradecer por tudo que eu tinha, trabalhar meu espiritual, me preparar assim, tô me preparando, me cuidar melhor, me alimentar melhor, e preparar meu coração mesmo, assim. E esse processo de entregar, né, não é mais o meu tempo, né? Não é o meu tempo, as minhas coisas, como eu quero. Então, eu precisei desse momento para realmente entregar meu coração. E, de fato, assim, eu me sentia... Antigamente, eu falava, entreguei, claro. No tempo de Deus. Obviamente, e eu, de verdade, no fundo do meu coração, não era assim. E nessa espera que eu consegui fazer isso. E aí eu estava pronta para fazer.
novamente a colocação do embrião. E meu marido Gui que falou, olha, eu li que se colocar 2, aumenta a chance de pegar 1. Eu virei para ele, se colocar 2, vão pegar os 2. Aí ele, tudo bem, a gente quer ter 2 filhos, vamos embora. E o médico, dado a minha resposta, ele falou assim, meu Deus, eu tenho medo de se multiplicar. Ele não me adianta me ligar no meio da noite. Se vierem 4, assim, eu falei, não, fica tranquilo, são 2 só. Vão pegar as 2. As 2 não, na minha cabeça eram 2, mas eu não contei pra ninguém. Eu tinha no coração que eram 2 meninas. E a gente colocou, eu também falei, olha, se der certo, tudo bem. Se não der certo, tudo bem. Se der certo, vambora. Vocês vão ser amados o tempo que vocês quiserem ficar na minha barriga. Vocês vão ser amados. E deu certo. Foi uma empolgação, mas foi cercada de medo, né? Então, eu falo que eu amava, assim, eu ia amar por quanto tempo tivesse que durar a minha gestação, mas mesmo assim eu sentia qualquer coisinha diferente, eu já espantava. Eu lembro de pegar, assim, o carro, uma vez tinha um sangramento muito simples. Eu peguei o meu carro, cheguei no hospital em 7 minutos. Eu não sei nem como que eu cheguei, não sei dizer, assim, como é que eu saí do trabalho, entrei no carro e cheguei no hospital, mas eu cheguei no hospital. Não é muito perto, hein, gente? Uns 11 quilômetros. Eu falo que eu sei. Foi, assim, eu cheguei, assim, e não era nada o sangramento. Eu lembro que eu tava guardando, as pessoas sabiam, que me viam, sabiam que eu tava grávida, mas, assim, família sabia, mas se a pessoa não me encontrava, não sabia. Não tinha postado muito em redes sociais, porque eu queria chegar em 20 e poucas semanas. Passar essa coisa. Eu queria ter essa sensação de passar o que eu vivi. Cheguei em 22 semanas. Aí eu fiz umas fotos lindas, né? Tava com a barriga bem redondinha, linda, tal. Aí postei a foto, tal, parabéns. Aí me liga minha irmã. Eu tava viajando, eu tava de férias. Me liga minha irmã. Você vai sair daí agora e vai pra sua casa nesse exato momento, porque a pandemia tá estourada no mundo inteiro. O Brasil não tá falando tanto, mas a minha irmã é médica. E meus amigos que estão na Itália estão desesperados, você vai ficar trancada dentro de casa. E eu obedeci, né? Claro. Entendeu? E acho que foi acho que 12 de março, eu acho isso. E acho que foi... Dia 23 foi decretado, Foi né? decretada, assim, então eu já fui pra casa, já entrei no meu isolamento naquele momento. E eu lembro de ficar com muito... Nossa, um misto assim, de medo e tá chegando. Era uma coisa assim, né? Tipo, e eu tava viajando, eu tava em São Paulo, no interior, e eu tava tava entupida, assim, sabe? Resfriado, toda entupida. E eu perdi o paladar e o olfato. Só que era tão no começo da pandemia, que as pessoas não conheciam esses sintomas de perda de paladar. E aí, só um mês depois, quando já tinha todo mundo conhecido esses sintomas, eu falei pro médico, olha, foi bem estranho o que eu passei. Ele, vamos fazer o exame do antígeno. Aí eu tinha dado positivo. Então, naquele momento, eu passei um mês com medo da pandemia, sendo que eu já tinha tido, né, a Covid. Graças a Deus, eu tive muita sorte. Eu não sabia das consequências para a mulher grávida, para o feto. Eu não sabia. Então, eu passei pela Covid sem saber, porque teria mexido com o meu emocional. Ter ficado dentro de casa durante a gestação, vivendo uma pandemia, foi difícil. Então, alguém fala... Eu estava comentando agora. O terceiro filho. A Maria tem um terceiro filho, mas eu tenho pavor da gestação. Né? Eu tenho muito medo de viver todos esses medos que eu vivi as 2 vezes. Então, foi muito difícil para mim estar grávida. A primeira perda e a segunda, que foi com todo o trauma da primeira e mais uma pandemia, né? Então... Mas conseguiu passar, né? Consegui passar. Nasceram. Eu tenho 2 meninas hoje. Elas têm 4 anos, vão fazer 4 anos. Luísa e Júlia, né? Luísa e Júlia. Elas... foi uma gestação gemelar, em casa, pandemia. No último mês não, né? Na 32ª semana eu precisei ficar internada. E eu fiquei quase um mês internada, deitada lá. E o que foi importante para mim, tantas coisas que eu aprendi nesse processo. Na primeira gestação, se tivesse me falado que ia ficar 4 semanas de cama, eu faço, pronto, acabou minha carreira. Dessa vez, eu falei, bom, é isso. Minha família. É minha família, é um bem muito maior. Eu vou precisar ficar? Vou precisar ficar. Mais um dia, vamos embora.
todos os dias contam. E graças a Deus deu tudo certo, foi um parto muito tranquilo. E elas já foram para casa comigo, né? Então, elas tinham isso é peso... bom. apesar de terem nascido com 36 semanas, elas tinham peso suficiente para não precisarem ficar É no que hospital. gemelar também não chega muito a 39, não. então já é meio que esperado. E você, Elaine, como que foi o processo? Como que você pensa ainda no novo? Como que é a sua história? Como você gostaria de compartilhar? Bom, contando um pouco da minha história, a partir de 2016, mais ou menos, quando eu casei com 30 anos, eu e meu marido, a gente ainda estava se ajeitando, tinha complicações. Eu fiquei, praticamente logo quando eu casei, eu fiquei desempregada, tudo. Então, nesse tempo, a gente ainda estava fazendo toda a proteção para não ter filhos. E depois chegou num momento que eu falei assim, acho que depois de tanta conversa, porque meu marido também passou pelo mesmo processo da Jéssica, da questão de aceitação, porque é uma conversa, também tem a parte toda da oração também, que para você conversar com ele, tipo, conversando com ele, falando, ele falou, não, tudo bem, eu entendo, eu também quero isso, então vamos partir. Aí tá, e depois eu parei de tomar medicação. Eu sempre tive problema, desde quando eu comecei o meu processo de menstruação, eu tive síndrome do ovário policístico. Para quem não conhece, a síndrome do ovário policístico é porque você, pelo menos para o meu caso, do meu diagnóstico, eu não menstruava. Então, eu ficava, 3, 4 meses sem a menstruação. Então, para eu ter essa parte hormonal, para eu conseguir menstruação, então eu fiquei por muitos anos tomando anticoncepcional. Que hoje em dia você vê que existem outros métodos, outras formas mais naturais para você prevenir essa parte dessa doença. Então tá, então eu também, como todas, né, acho que a maioria das meninas aqui, pensa assim, eu vou parar de tomar o remédio, no mês seguinte eu vou engravidar. Então, assim, eu sou aquela pessoa... E também teve todo o processo da questão para nós mulheres, infelizmente, às vezes isso calha da questão da idade, que a gente foi priorizando carreira, foi priorizando um monte de coisas, tudo, aí tá, beleza. Aí eu fiquei nesse processo de tentativa, eu acho que fiquei mais ou menos por uns 6 meses, eu não lembro ao certo. Aí nada aconteceu. Então eu tinha uma amiga em comum, que ela também passou por esse processo, que ela me indicou uma médica. Então, eu fui para essa médica, fiz todos uns exames, um acompanhamento, então eu fui fazendo uma forma que hoje em dia é uma forma natural, que você vai tomando só alguns hormônios, algumas formas para ajudar ali na parte da gestação. Então, eu fiz alguns meses naquela tentativa, e quando eu e meu marido falamos assim, a gente vai fazer esse último mês, porque a gente tinha uma viagem programada para o mês seguinte, para uns 2 meses, para os próximos meses. A gente tinha falou assim, vamos tentar agora, se der, ok, se não der, vida pra frente, vamos seguir, depois quando a gente voltar, a gente pensa nisso. Aí, do nada, foi até engraçado, porque eu não tinha sintoma, não tinha nada. Eu tinha um teste de gravidez em casa, por causa dos outros meses, das outras tentativas. Aí eu peguei e fiz o exame e falei assim, eu até olhei, falei, nossa. Será mesmo? Mas é mesmo, não sei o quê. Aí depois ele acordou, mostrei pra ele ficou assim. Aí a gente ficou naquela empolgação, aí eu fui fazer o exame de sangue e deu positivo. Pra gente foi uma alegria enorme, porque a gente tava naquela expectativa, tudo. A gente falou, vamos contar pra família. Aí a gente contou pra família, todo mundo naquela alegria, porque era uma criança muito esperada, né? Tanto por nós e pela nossa família também, porque eles sabiam do nosso desejo, né? Então, aí fomos... por enquanto era só a família e um casal de amigos muito próximo que sabia. Aí fomos evoluindo na gestação, tudo. Aí quando eu fui fazer o primeiro exame, que é o exame morfológico, né, dessa gestação, ele deu um médico que nesse exame, para quem não sabe, é um exame que ele faz a checagem total da criança, para ver se tá com tudo, com os ossinhos, e toda também se tem alguma síndrome. Chama morfológico de primeiro trimestre. Geralmente é feito entre 12 até 15 semanas.
E aí, nesse exame, eles medem crânio para ver se pode ter alguma síndrome de Down ou algum tipo de outra síndrome. E também os membros para saber se tá tudo perfeito, tudo correto. Então, é esse exame que a Elaine foi fazer. Isso. Aí, nesse exame, eles viram que o bebê tava com uma translucência nucal. O que é translucência nucal? É que aqui na região entre o pescoço, a cabeça e o pescoço, tem normalidade, eu não sei ao certo, mas tem uns 2 centímetros. E o meu filho tava com 4 centímetros. Então, o médico que fez, ele falou assim, ó, isso pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa genética. Então, ele fez encaminhamento pra gente fazer uma análise genética, né? Aí, eu fui com a minha médica, peguei a indicação, uma semana pra frente, quando eu fui fazer o exame, aí eu tô lá, sentada, fazendo o exame, aí meu marido, mas que observou, porque eu nem tava tão atento, o médico foi procurando. Aí teve uma hora que ele pegou e fez de novo, aí ele ficou assim olhando. Meu marido já tinha percebido, é que eu sou um pouco mais distraída para essas coisas. Aí ele falou, olha, eu tenho uma notícia que não é tão boa, mas eu não consegui encontrar mais batimento. Nossa, naquela hora, assim, o mundo desabou. Principalmente para mim e principalmente pro meu esposo, porque era algo que ele tava vivendo, era um processo ali junto, né? Assim, eu fiquei feliz, putz, que eu tive a graça de ser mãe, né? E ele também, foi um momento de muita tristeza. E depois, como eu estava já próximo do 4º mês, que acho que era quase 20 semanas, eu não lembro ao certo, mas eu estava próximo do 4º mês, e também eu já estava com uma viagem próxima agendada, então eu fiz porque não dava para fazer só num processo simples. Porque como ele já estava grandinho, já estava formado, então eu passei todo por um processo de internação. E assim, a médica tinha falado... Né? Existia um parto. Isso. Porque como ele estava morto, né? Então, a gente tinha que fazer todo aquele processo de um parto, né? Como se fosse. Então, eu fiquei... A médica falou, não, você vai lá, você toma uma medicação, você vai ficar um dia. Um dia que ficou por uma semana. Porque todo tipo de procedimento que fazia em mim não dava. Não ia. Então, foi um processo muito dolorido. É um processo, assim, que só quem passou sabe, né? Aí, depois de vários procedimentos, chegou um no final que deu certo. Aí, o que foi um processo de cura, para mim, tanto para mim e para meu esposo, foi que em seguida a gente fez uma viagem, que a gente se desligou ali, a gente curtiu o momento, ok. Aí, a gente decidiu, não, vamos fazer todo um... Aí, quando a gente foi liberado pela médica, tudo, tentamos fazer acho que o processo natural. Aí, falei, não, vamos passar pelo processo todo de FIV. Aí, eu fui, passei todo o processo, tudo, e eu tinha, acho que, de 4 a 5 óvulos. Desses 4, 5 óvulos, eu fiz todos os processos de inseminação, só que nenhum deles vingou. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, ó... Aí, depois que tudo isso acabou, foi também começo de pandemia também ali, aí meu marido falou assim, e aí, a gente vai continuar ainda? Eu falei assim, não, vamos continuar. Então, aí eu troquei tudo, troquei médico, clínica, tudo, tal, beleza. Aí, nesse processo, foi em 2022, a gente fez todo o processo da coleta dos óvulos, do embrião, tudo. E a gente fez o primeiro procedimento e engravidamos. Isso foi em 2022. E aí, só que esse processo, a gente falou assim, meu marido, olha, como tem o tempo, né, de lá mais ou menos os 3 meses, que acho que dá quase 20 semanas, eu não lembro ao certo, que a gente vai pegar e contar para todo mundo. Por enquanto, só vai ficar entre eu e você. Porque a gente não queria que a nossa família... os nossos amigos passassem por esse processo junto com a gente, entendeu? Eu não queria porque foi um processo doloroso. Então, eu falei assim,
vamos ficar só entre nós e se der certo, a gente fala com todo mundo. Aí, nós chegamos na primeira consulta pré-natal, que foi por volta de com 10 semanas. A médica, e tem assim, como quem já passou pela segunda gestação, a segunda gestação, depois de todo um processo de perda, você sente muito medo, você tem tudo aquilo. Será que vai acontecer de novo? E não sei o quê. É uma coisa que você tem que estar muito bem preparada para não levar isso para você e para o feto também. Então, é uma coisa que você tem que ficar ali, tipo, viver um dia de cada vez. Porque senão você fica muito paranoica. Aí a gente foi fazer a primeira consulta de pré-natal. Aí a médica vai lá, faz o coração. A gente conseguiu ouvir os batimentos. Só que acontece, ele não estava na média. Porque eu não sei, a média vai dando um exemplo. Acho que é 180 e... por exemplo, é 150 batimentos cardíacos, vamos dizer assim. E ele tava com, sei lá, 80. Falou, olha, ele tá batendo, tá na média, mas ainda não tá, tinha que ser mais. Então, ela me recomendou fazer daqui uma semana, fazer um exame e tudo. Aí eu fui vivendo a minha vida, um pouco mais tranquila, tudo. Aí, quando eu fui fazer o segundo ultrassom, o médico foi lá, já viu que não tinha batimentos. E aí passei todo pelo processo, nessa segunda, principalmente, foi um processo de muita revolta com Deus. Eu falei assim, eu não quero mais nada, eu não quero passar por isso, não sei o quê. E meu marido falou assim, calma, você tá falando agora no calor da emoção. Calma, porque assim, os maridos, eles passam por esse processo também, só que o que eles tentam manter a calma, mas eles às vezes ficam ali para eles, porque eles sabem que é um processo mais doloroso para nós. Então, por isso que eles tentam ali manter a calma, falar assim, não, calma, você tá revoltada agora com o momento, espera. E aí foi isso, eu fui dessa gestação e assim, foi a mesma coisa que aconteceu com a Maria, eu fui esperando passar aquilo, hoje é tipo, processando aquilo, eu falei, não, vou cuidar do meu corpo, vou fazer pra pensar em um novo processo. Gente, eu vou contar para vocês a minha história. Muita gente não deve saber, porque eu também não coloquei em rede social. Foi um momento ou outro que eu postei um stories ou não. Mas eu também passei por uma gestação, né? E era Como que foi meu processo? Meu processo, começamos desde 2021, uma tentativa. 2022, não conseguimos. Nesse 2022, que a Elaine teve a gestação... Foi 2022 que teve 2022, a primeira? A segunda. Não, na primeira gestação 2018. da Elaine, eu estive com ela nesse momento do hospital. Fiquei lá com ela no hospital, fui visitá-la. Então, eu vi o quanto foi doloroso esse processo de perda. E ficava muito martelando isso na minha cabeça, a perda que a Elaine teve. Porque a Elaine, para mim, é uma irmã, né, que Deus me deu. Então, eu sentia muita dor, eu senti muita dor. Eu acho que, até falar pra ela, teve muitas vezes que ela me contou que superou, eu falei, eu não sei se eu superei por você, né, o processo. E, então, eu não queria contar pra ninguém até que desse as 12 semanas. Deu 12 semanas, ainda assim, eu não queria falar. Eu sentia dentro de mim que um medo, uma coisa, e eu falei, não, eu não vou falar, não vou compartilhar, não vou deixar crescer mais um pouco e depois eu propago, aviso e tudo mais. Então, vivi essa gravidez, como foi o processo? Desde 2021, meu marido teve o desejo de gestar, da gente criar uma família, e a gente foi tentando nas tentativas até 2022. Vai ficando um negócio chato. Porque vai para... No começo eu falei pra ele, não vamos ficar com aquele negócio regrado, certo, tem que ser hoje, agora, vamos deixar natural. Não. Depois começa a ficar um negócio, uma pressão, um tipo, se não perder esse mês, puta, vou ter que demorar o outro mês pra poder ir de novo. Então, assim, é um negócio muito tenso, esse lance de você querer gestar e fazer esse processo. Eu sou muito católica, então fui entender por que a Igreja Católica é contra a fertilização in vitro. Eu entendi que não é contra a fertilização in vitro, e sim um método de descartar embrião. Então, conversei com o padre e muito
provisionalmente, eu não falo que não tem coincidência, providência, o local onde eu trabalho começou com um programa de fertilidade. E eu falei que tá bom, vamos tentar, falei com meu marido, vamos tentar até o final desse ano, 2022. Se a gente não conseguir, porque o lugar começou no final do ano de 22, esse programa. Se a gente não conseguir, 2023, a gente começa e entende, eu vou ver como que funciona esse programa aí. E não conseguimos. Então, vamos para o programa. Fui muito bem acolhida, né? Os melhores médicos, melhor tratamento. Fiz, o tratamento é um processo doloroso, é outro podcast que a gente vai falar de FIV, mas eu consegui ter profissionais bons que fez esse processo ser menos doloroso possível. Eu já tinha combinado com eles que a gente não ia desprezar nenhum embrião, eu não ia passar máquina em nenhum embrião para ver se estava bom ou não bom, eu ia colocar, porque o filho que Deus queria para mim era aquilo, e que se eu fosse gestar naturalmente, se Deus quisesse que minha criança tivesse um problema, ela ia ter. Então, eu queria daquela forma. Então, a FIV, ela foi só um método de ajudar a nossa deficiência em gestar. E aí eu fiz os exames e comecei a descobrir coisas que eu não achava que tinha. Eu faço exame todo mês, então mulheres fiquem espertas. Todo mês não, todo ano. E eu nunca tinha descoberto que eu tinha endometriose. E aí todo mundo, como você não sabia? Você não sente dor? Eu também sou uma pessoa resistente à dor. Então eu não sabia. Eu achava que era uma coliquinha, que era normal ter coliquinha. Todo mundo tem. Só que eu não sabia que eu tinha endometriose. E aí eu descobri que eu tenho endometriose. A minha endometriose, ela fica coberta sobre o útero mesmo, então não é uma que precisa de fazer cirurgia para retirar, porque tem gente que tira porque ela fica em outros órgãos que traz mais problemas. Não é um fator impossível, igual meu médico falou, mas é um fator que ajuda a dificultar a gestação, fora o fator de idade, ovulação e outras coisas mais que no podcast da FIV eu conto. Então, fiz a implantação, implantamos 2 embriões, e eu muito igual a Maria, porque eu já sabia da história da Maria, vai vir 2, e vai vir os 2, e vai nascer os 2, e vou querer todos os filhos que eu tiver aí, eu quero pegar pra mim, que eu combinei pro meu marido, eu falei, se 10 filhos aí, a gente vai pegar os 10, porque a gente combinou que a gente vai jogar nenhum fora. Então, deu 3 embriões, colocamos 2, e os 2 positivaram. Então, colocamos dia 3 de dezembro. No dia 25 de dezembro, Natal, sangramento. E eu já conversando com Deus, na hora que eu tive sangramento. Mandei mensagem pro médico, vai pro hospital e fazer um ultrassom e colher o beta. O beta tem que dar mais de 2.000, viu, Jéssica? Mas se der menos de 2.000, temos problemas. Tá? Porque agora você já tá com 4 semanas. Era 4 semanas. Tá bom, vai lá, porque quando você coloca o embrião, ele tem um tempinho a mais. Aí, tá bom, vai lá, eu corre pro médico e já falando com Deus na minha cabeça. Deus, se eu não... Eu converso com Deus de igual para igual, viu, gente? Eu falo gíria com ele tudo. Meu Deus tem que entender meu dialeto. E aí eu falei, Deus, se não for para ser meu, então acalma meu coração, tira o desejo do meu coração, que eu possa suportar essa dor. Mas se for para ser meu, me dê força para suportar esse momento e tudo e qualquer coisa que eu tiver que passar. E fui pro hospital. Chegando no hospital, eu, perita de internet, já sabia como que tinha que estar o formato do embrião. Porque naquela hora você tem que estar como no formato de um diamante, redondinho, com a coroa. E aí, na primeira passada que ela deu, né, que a moça deu, eu vi, nossa, que lindo, tava muito perfeito. Eu, ai, que legal, que lindo! Já dei um grito louca. Aí ela falou assim, isso mesmo, tá bem perfeito. Eu falei, moça, procura aí. Procura que tem outro, porque eu implantei 2. Aí ela falou, olha, mas nem sempre. Eu falei, já sei de toda essa história, mas eu tô sentindo, igual a Maria sentiu que era menina, tô sentindo que tem outro, procura. Olha, tem outro. Só que quando ela passou no outro, eu já vi que o outro não tava no formato muito legal. Aí eu já fiquei com um cara assim de bostinha. E a mulher falou, não, calma, mãe, calma, você vai entender que cada criança tem seu tempo. Aquele lá já tá no tempo dele, talvez isso aqui não chegou. Beleza. Seguimos a gestação. Aí eu ainda questionando ela, mas por que eu sangrei então? Ah, não, às vezes foi um vasinho, vai, Feliz Natal, vai pra casa, tudo bem. Pra mim, que sou católica, Natal e Páscoa são os 2 melhores momentos da vida e são os 2 momentos que eu gosto de estar com família e na igreja. Porque nascimento e ressurreição de Cristo.
tudo bem, vivemos a gestação, fomos ir na gestação, 12 semanas, morfológico tão temido. Tudo perfeito. E o meu médico super feliz. Jéssica, nossa, como eu tô feliz. Agora a gente vai poder levar sua gestação mais pra frente, porque, olha, tá perfeito o útero, não sei o quê. As crianças tá perfeita, zero chance de ter problema. Tudo muito perfeito, tudo muito bom. Nossa, que legal. Ouvir aquilo era música pros meus ouvidos. Então, a gente não sabia ainda certamente como que seria essa gestação, né? Um pouco antes desse momento, eu esqueci de falar que no dia 4 de janeiro eu tive o médico, né? E aí eu fui ver as crianças e quando ele passou o ultrassom, uma bolsa vazia. Meu coração começou a desmoronar e ele, calma, Jéssica, você falou pra mim que você tinha 2 bolsas aqui. Aí achou a outra bolsa, o médico tirou e colocou, olhou pra minha cara. Temos um fato curioso. Aquele embrião que só tava ele se bipartiu. Então, eu continuei tendo uma gravidez gemelar. Naquela hora, eu lembro que eu soltei um grito e gritei, Deus sabia do desejo do meu coração de ter 2 filhos. Então, o embrião se bipartiu e agora eu tinha gêmeas do mesmo jeito. Só que agora acabou a chance de menino-menina. Agora, ou era 2 meninos ou 2 meninas. Então, depois dessas 12 semanas, contei para a família, avisei para a família, mostramos as fotinhos, né, dos bebezinhos. E aí, falamos, agora não sabemos o sexo. Aí minha mãe falou assim, não, tem que comemorar, vamos fazer uma coisa, vamos contar. Eu não queria contar. Tá bom, mãe, então só um café na sua casa aqui, só um café entre família. Esse café virou um chá revelação, entre família e alguns amigos bem mais íntimos. E eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava isso, tal, fizemos lá, descobrimos, Sara e Sofia. Né, 2 menininhas. A gente teve certeza das meninas. E, como a Elaine disse, eu já tinha lido em muitos lugares que a parte mais dolorosa era a parte de ouvir não tem batimento. E quando eu ouvi isso, eu senti que alguém tivesse... Eu lembrei de Maria quando recebeu a profecia de Simeão. Uma espada de dor transpassará seu peito. E aquele momento, eu senti como se tivesse uma espada transpassando o meu peito. É recente, a minha perda foi agora, em abril, na semana da Páscoa. E eu tinha consulta médica nesse dia e o que ele avisou, a gente ainda conseguiu ouvir o final do batimento da segunda criança. E essa espada cortou realmente o meu peito. E eu lembro que eu soltei um grito de dor. Eu gritei, meu Deus, me dá força! Foi a única coisa que eu lembro ter gritado. Então, diferente do que a Maria sentiu, né, e do que a Elaine passou, né, de ficar um pouco brava com Deus. Eu não sei se eu vou ter esse momento ainda mais pra frente das minhas outras tentativas. Mas nessa hora, eu não tive raiva. Eu senti dor. E eu lembro que eu fiquei chorando uns 10 minutos, mas um choro ardido, num grito que eu acho que o hospital inteiro deve ter escutado. E depois meu médico veio, me explicou os procedimentos, e eu já sabia, porque eu tinha vivido tudo aquilo com a Elaine. E o médico perguntou pra mim, você tá entendendo, Jéssica? Novamente eu escutei esse, você tá entendendo? E eu falei assim, estou. E novamente eu respondi, eu estou entendendo, mas eu não estou aceitando. E eu falei pra ele, é um tempo, tá? Aí ele falou, não, tudo bem, você não precisa ficar aqui no hospital hoje. Você tem mais 2 dias? Eu falei, não preciso de 2 dias. Amanhã estarei aqui e vou começar o procedimento amanhã. Mas eu preciso de hoje pra mim, pra ser esse momento meu, pra ser meu tchau com as minhas filhas. Eu quero tchau com as minhas filhas, não aqui, no meio do médico. Eu quero tchau lá. E já tinha comprado parte do enxoval. Então, já teve esse momento, a família, tudo. Eu já sabia como era a expectativa dos familiares, porque eu já vivi isso com a Elaine, como eu falei pra vocês. A Elaine é minha amiga, como se fosse minha irmã. Então, eu já sabia que eu ia passar por tudo isso. Então, assim, eu acho que Deus já me preparou desde a gestação da Elaine. Então, Jéssica, muita gente não acredita, né? E fala assim, como você pode estar forte falando disso e vivendo isso e fingindo que nada aconteceu? Uma hora você vai cair, porque eu escuto as pessoas falando isso pra mim. E, tipo, não é porque a sua dor foi assim que a minha tem que ser igual à sua. E, na verdade, eu já vivi essa dor quando eu vivi com a minha amiga.
Eu estou revivendo aqui na minha carne, mas eu já vivi ela lá. Então, é por isso que hoje eu tô mais forte, porque eu já passei por essa dor. Né? Então, eu me sinto mais forte, mas não tô super bem. Tem horas que eu vou estar triste, tem horas que eu vou estar bem. É um dia de cada vez, é aquilo que a gente estava falando. É sobre isso. Então, eu internalizei e vivi esse processo, essa dificuldade, mas foi muito louco, assim, ao mesmo tempo que eu tive essa dor da perda, foi no dia 26, né, que eu fiquei sabendo. Era uma terça-feira da semana pascual, da Semana Santa, e no sábado de Aleluia, minhas filhas nasceram. Eu tive parto normal, né? Então, como a Elaine disse, o procedimento tem que ter parto, né? Então, eu fiquei internada, internei na quarta-feira e fiquei até o sábado no processo, que é um processo bem doloroso. Outro dia também, outro podcast, a gente fala sobre isso. E aí, no sábado, as crianças nasceram. Mas eu vou falar pra vocês que o meu momento melhor, mais especial da minha vida e mais bonito foi naquele momento que eu pari. Eu pari natural, normal, de cócora, porque eu estava num bom hospital, né? A empresa espetacular em várias coisas, me assiste em todos os momentos. E eu consegui parir normal e sentir, né? E quando o neném tá morto, a força é toda da mãe, né? Não existe força do feto para sair. E eu me senti tão forte naquela hora, tão mulher, tão especial. E peguei minha filha, né? Peguei minha filha nas minhas mãos. Ela era um pouquinho maior que a minha mão aqui, né? Então, a primeira filha eu batizei de Sara e a segunda que nasceu, Sofia. E elas nasceram super bem, perfeitas. Nossa, gente, Deus é muito perfeito. Mão, pé, tudo muito perfeito, lindo, lindo. E tive esse parto. E hoje, como você tá, Jéssica? Seu coração, a sua busca. Hoje eu tô em busca do meu milagre, do meu bebê arco-íris, que a Sara pode ter, que a Maria pode ter e que eu e Elaine um dia teremos. É nessa esperança que a gente está, né? É nesse viver que a gente está. Então, esse podcast é para te falar, mulher, que somos mãe. E mesmo quem já perdeu filhos e ainda está chorando e achando que você não é mãe, você é mãe, porque aqui, ó, tá falando, é a mulher que deu à luz, a mulher que cria o que criou. Ô, Jéssica, eu não cheguei a dar à luz. Eu tive uma perda no meio do caminho. Deus te concebeu um filho, não importa onde que ele ficou. Você não percebeu que você deu à luz, mas em algum momento ele saiu de você e você deu à luz. Então, o que eu queria deixar para as mulheres é um termo de esperança. Eu não sei qual é a sua crença, qual é a sua fé, aqui não estou falando de religião. Aqui é um sentido de acreditar. Acredite que você pode, que você é capaz, mas tenha rede de apoios, né? Eu já vou perguntar para as meninas, mas aqui eu vou falar a minha rede. A minha rede de apoio foi o meu marido. Ele foi sensacional, espetacular. 100% do tempo em que, desde quando eu estava gestando que a minha gravidez, eu tive muita rejeição aos hormônios, porque eu mulher e com hormônio de mais 2 mulheres dentro de mim. Então, eu tava rejeitando muito. Então, eu passava muito mal, eu vomitava muito, eu tinha muito sono, ficava muito mole. E ele sempre tava ali me assistindo. A minha mãe, que ela não tem palavras para agradecer, também deu o dom da vida, ficou ali comigo, fazia todas as sopinhas, porque não conseguia comer nada, nada parava. Emagreci 3 quilos no começo da gestação. Né, meus familiares, irmãos, amigos mais próximos e também ao meu gestor, meu líder, né, na minha empresa. Ele foi, assim, eu também não tenho palavras para agradecer, porque é igual a Maria falou, a gente também preocupa com o trabalho. E minha carreira agora? E eu senti que eu não precisava preocupar, porque eu senti que ele estava cuidando de mim, não como uma funcionária que é boa para ele no momento que ele precisa. Tem isso também, porque existe uma troca. Mas ele estava cuidando de mim como uma filha. Eu me senti cuidada, amada, como uma filha. Então, eu quero agradecer, e eu não vou esconder o nome dele, porque eu acho que ele merece ser elogiado como gestor, como pessoa, como tudo. Cláudio Chacon, por todo o apoio. E ele ficou, coitado, com a parte difícil, né, dentro da empresa, que eu falei,
você, por favor, avise todo mundo o que aconteceu, porque eu não quero ter que chegar depois que acabar a licença e ficar falando para as pessoas que eu não tenho mais filha. Porque isso é doloroso. Isso é muito doloroso, né? Então, ele teve que fazer essa parte. Imagina dar uma notícia ruim. Eu falei pra ele, você vai ser o mensageiro do apocalipse. Então, ficou ali essa missão difícil pra ele. Então, agradeço de coração todo o apoio que me deu, né, nessa parte difícil. E agradeço todos os meus familiares, meu marido e meus amigos que também me apoiaram, me suportaram, me entenderam. E todas as orações que eu recebi de todos os lugares, que eu acho que pra mim, Jéssica, essa foi a parte importante. Aí eu queria um recado de vocês agora, que vocês falassem pra gente, que vocês dessem para essas mulheres uma palavra de esperança, de luz. Quem foi a sua rede de apoio? O que foi importante na vida de vocês? Aí vai cada uma falando aí. O que vocês acham? Eu queria falar que eu me identifiquei muito com vocês três, apesar de ser uma história diferente a minha. Mas eu me identifiquei com a Maria quando ela falou assim que queria ter o controle. Eu acho que essa foi uma lição muito aprendida naquele tempo, quando eu perdi, né? Eu tinha planejado, eu achava, como eu disse, a minha primeira filha eu engravidei. Falei, vou engravidar, engravidei. E eu achava que a segunda ia ser assim Mesma também. coisa. Né? Então, eu calculei tudo e ainda calculei o mês que eu queria que nascesse. Sim, não, vou engravidar tal mês, porque eu quero que nasça em tal mês, porque vai ser assim. Então, na minha cabeça, já tinha todo um cronograma. Então, essa coisa da gente querer controlar tudo, né? Eu aprendi muito isso, que não cabe a nós, né? Isso é com Deus. E receber um não de Deus é muito difícil, né? Mas eu tô emocionada com a sua história ainda, desculpa. Imagina. Mas eu acho que os nãos de Deus, eles preparam a gente para os sims posteriores. E para a gente também poder ajudar quem também recebeu um não. Ou quem vai receber um não ainda. Né? Você vai estar mais preparada, mais fortalecida. E em tudo eu acho que a gente consegue tirar gratidão. Em tudo. Sim. É lógico que eu me identifico com você quando você fala assim, eu não fiquei com raiva de Deus. Eu também. Eu nunca tive raiva de Deus. Eu sempre procurei entender o que Ele queria estar falando comigo. Mas mesmo quem sentiu raiva, eu acho que é natural, né? Sim. E eu achei muito bacana a Maria comentar que ela foi se preparar depois, ela se espiritualizou, ela foi se cuidar, que eu acho que isso é o mais importante, né? A Elaine também, quando ela falou também da insegurança de engravidar a segunda vez, né? A gente fica realmente insegura de engravidar depois de uma perda. E eu fiz como vocês. Quando eu engravidei depois da perda, foi muito rápido. Eu perdi em fevereiro, em abril eu estava grávida do meu filho, que hoje tem 9. E só para contar para vocês, eu tenho uma pequenininha também. Eu engravidei na pandemia, naturalmente, com 42 anos na época. E eu acho assim que Deus tem o controle de tudo. E o que eu posso passar para as mulheres que estão assistindo, não desistam de si mesmas. Se cuidem, cuidem da sua vida emocional, cuidem do seu corpo, cuidem da sua vida espiritual. Eu acho que se você cuidar dessas 3 áreas, acho que já é um passo gigante para você conquistar seus objetivos, sendo ele formar uma família, ser mãe. E não desistam. E é o que você também comentou, oração, orar e ação. Orar e agir. Exatamente. Má? Bom, minha rede de apoio foi minha família, meus amigos de trabalho, né? Acho que esse privilégio que a gente tem. Eu lembro do meu chefe, ele querer ficar no grupo da minha família para saber notícias minhas, né? Então, isso foi muito importante, porque eu precisei disso para voltar, né? Eu precisei me afundar em alguma coisa para segurar um pouco a dor, né? Eu acabei me afundando no trabalho para poder não pensar no assunto. Não foi certo. Eu precisei me cuidar. Acho que o apoio psicológico, médico, foram muito importantes no processo. O contato com a espiritualidade
Foi muito necessário no meu caso. Porque eu tinha essa vontade de controlar tudo, né? E colocar outras vontades na frente do que estava dentro do meu coração. Então, eu precisei desse tempo para escutar meu coração. Meu coração é construir uma família. Então, eu precisava me desapegar a todo o resto. Material, profissional, para dar espaço a construir minha família. Ia demorar o tempo que fosse demorar. Eu tinha que seguir os passos da minha família primeiro, né? Então, acho que o tempo de Deus é o tempo de Deus. O nosso papel é esperar, mas agir, fazer nossa ação, nos cuidar, nos preparar para isso, né? Preparar nossa casa, nossa casa, o corpo, preparar a nossa família, porque é um desafio criar uma criança, é um desafio para o casal. Você muda a dinâmica, muda a dinâmica com a família, com o marido, com os amigos. Então, também está preparada para esse momento, que sua vida vai mudar em vários sentidos e, assim, não estou dizendo que é melhor ou pior, mas vai mudar, então você tem que estar preparada para isso também. Bom, o que eu faço, o que eu passo, a minha mensagem, é que por mais que você passe por momentos difíceis, assim como todas nós falamos, que por mais que você tenha aquilo, mas que você não perca a fé, porque é dar tempo ao tempo. Porque hoje em dia, como a Jéssica fala, hoje eu consigo falar disso sem me emocionar, sem nada, consigo falar abertamente da minha história. Tenha fé, e o que a Maria falou também, quando aconteça alguma coisa disso, vá se cuidar. Se cuide, dê tempo ao tempo. Se cuide, tenha um momento para você, vá cuidar da sua saúde, vá se cuidar das partes do seu trabalho também. Se isso é uma coisa que faz você seguir adiante, também faça um curso, faça uma especialização, faça uma coisa. E a rede de apoio, falando da rede de apoio, para mim foi o meu marido, ele foi o meu pilar, e também os meus familiares, meus pais, meus sogros, meus familiares, alguns amigos mais próximos, que estavam ali comigo no meu momento de dificuldade. Então, a mensagem que eu faço é assim, não perca a fé, porque uma coisa também que me amadureceu bastante, que quando aconteceu, não era para acontecer, não era o momento certo. É uma coisa que também você, com o tempo, dando tempo ao tempo, você vai conseguir amadurecer isso. Então, tenha fé, tenha calma, que se for para acontecer, vai acontecer e no momento certo. Então, meninas, estamos encerrando com a mensagem final aqui, é que tenha fé, cuide da sua saúde física, emocional e espiritual. Além de tudo, né, para complementar, que vocês tinham falado sobre compensar. Na inteligência emocional existe isso. Então, a gente tem que realmente tirar um hábito e colocar outro novo no lugar. Então, é super normal, e não se culpe você ter colocado foco no trabalho, ela ter colocado foco na viagem, a Sara em outra coisa que ela deve ter procurado também para colocar. Eu, no caso, coloquei o meu foco na minha faculdade, que eu estava deixando ali um pouco a desejar, e aí fui buscar o que eu já estava buscando. E precisa, sim. Precisa. E não é para fazer isso, para esquecer isso. Porque eu não quero esquecer, né? E você não vai esquecer nunca o que você passou. É fazer isso para aliviar a sua dor, para tirar o foco da dor nesse lugar e colocar outra coisa boa naquele lugar. Porque hoje estamos aqui, Maria, Elaine, Sara e eu, sendo voz de testemunho, de graças, de ações, para que você que não pôde ou que ainda não está preparada para ter voz, possa ter voz, possa entender. Então, a gente entendeu que o nosso objetivo de passar por isso não era só guardar pra gente ou só porque aquela alma precisava daquele tempo. A gente entendeu que aquela alma precisava daquele tempo, eu precisava ser portadora, mas e eu como pessoa? Isso é um dom que eu tive, passar por isso. Porque nem todo mundo passa. Por que nem todo mundo passa? Tanta gente querendo e outras não. Porque nem todo mundo pode estar preparado para passar por aquilo. Né? Deus não escolhe capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, aqui a gente pode, né? The chosen. Nós somos as escolhidas, né? Para esse momento, como tem outras escolhidas nos ouvindo
e podendo ser porta-voz aonde você está, sendo uma rede de apoio para outra mulher, não passando a sua dor, mas sendo apoio e dizendo para ela, olha, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É a única coisa eu acho que tem que falar para qualquer pessoa que esteja nessa situação. Não vai falar, ai, tadinha, você queria tanto, nossa, e agora? Não sei se você vai poder mais, hein? Você já tá velha, hein? Não sei. Isso daqui são coisas que não se falam. Como que foi? Nossa, mas ela teve problema? Não teve problema? Isso aqui não se fala. Isso são coisas que não se falam. Então, quer ajudar alguém que passou por perda, recente, que teve perda? Eu estou com você e se você precisar de conversar, eu estou aqui. E deixe que ela fale. E não julgue ela. Mas tá muito bem para quem perdeu, hein? Olha, você vai... Não faça isso. Não seja mensageiro de apocalipse para ninguém. Se você não tiver uma palavra boa, não fale nada. Não diga nada. E se você está passando por esse momento, está se identificando com tudo que a gente falou, você pode ter esperança. E o que você está precisando de buscar? É mais fé? É mais tratamento no seu corpo? É mais tratamento no seu emocional? Né? Então, aqui fica também para você a sua reflexão. Espero que esse podcast tenha te acolhido, né? Te endereçado, te ajudado, porque esse foi o nosso objetivo. Muito obrigada a todas e até mais!